Convido o contra-almirante Leonardo Braga Martins, subcomandante da Escola Superior de Defesa, para abrir o primeiro painel com sua palestra intitulada Gerenciamento de Risco para Desastre. Bom dia, senhoras e senhores, aqueles que nos assistem pela internet. Esse nosso primeiro painel, ele começa, na verdade, com uma discussão que nós consideramos importante, perspectiva da Escola Superior de Defesa, como, na prática, nós integramos esses esforços em um modelo de gestão que seja um modelo lógico. Vivemos hoje, na verdade, um enorme desafio no século XXI, que além de realizar a gestão de riscos e desastres e ter que lidar com uma variedade muito grande de desafios, nós vivemos também um outro paradigma que é concomitante, mais recente, que é a adaptação à mudança climática. A ideia é exatamente apresentar, então, uma perspectiva que permita que a gente possa, de fato, pensar os incêndios florestais de uma forma integrada dentro de um ciclo de gestão de riscos e desastres. Em 6 de dezembro de 1917, um evento que até a década de 40 foi a maior explosão registrada na história da humanidade, decorrente de meios artificiais. Essa fotografia mostra uma parte dessa história. Nós temos um contexto bastante específico, nós temos a Primeira Guerra Mundial e no porto de Halifax, no Canadá, os países estavam reunindo seus navios para a travessia do Atlântico, porque existia a ameaça de submarinos alemães. Então, para lidar com essas ameaças, os americanos e os ingleses utilizaram um sistema de comboios e escoltas. Para apoiar o esforço de guerra dos franceses, eles encheram na capacidade máxima o navio, o Mont Blanc, de explosivos, combustíveis, algo que hoje, nós jamais faríamos, porque eram materiais que tinham diferentes sensibilidades e foram reunidos todos no mesmo navio. Quis o destino que esse navio, o Mont Blanc, colidisse com um navio que se dirigia para Nova York para recolher donativos e levar a Bélgica numa ação humanitária para combater a fome na Bélgica durante a Primeira Guerra Mundial. Esses navios colidiram, o da assistência humanitária era esse, o IMO. O Mont Blanc não temos foto, porque nada sobrou do Mont Blanc. A explosão resultou na morte quase instantânea de 2.000 pessoas, que o navio, depois da colisão, começou a pegar fogo, logo depois o incêndio promoveu a detonação de todos os explosivos que existiam a bordo do navio. E 9.000 feridos. Curiosamente, no desenvolvimento da bomba nuclear, na década de 40, os cientistas de Projeto Manhattan tomaram esse evento como um evento de referência, Se vamos construir uma bomba nuclear, ela tem que ter a capacidade que a destruição de Halifax promoveu. Nós temos um autor americano que se tornou uma referência que influencia até os dias de hoje a forma como nós vemos o desastre. Foi o Carr. Ele desenvolveu uma modelagem que dividiu o desastre em 3 fases. Uma fase preliminar, e aí então ele disse que no caso de Halifax foram em torno de 23 minutos, essa fase preliminar. Ele considera a colisão, depois o incêndio, e aí então tudo aquilo que precede a explosão, porque ele considera o desastre de interesse para esse evento a explosão. E aí então ele define uma segunda fase. Esse artigo é considerado seminal, ele diz o seguinte: uma segunda fase começa com o início real das forças catastróficas. O trecho do artigo do cara, ele é muito importante porque ele termina dizendo o seguinte, que é o colapso das proteções culturais que constitui o desastre propriamente dito. Que parte da premissa que nós, a humanidade como um todo, nós temos domínio da natureza e nós desenvolvemos artefatos naturais, tecnológicos. Então, o mundo é essencialmente um mundo artificial, artificial na medida que é construído pelo homem, Então, eu faço um exercício aqui. O que nós aqui, de fato, produzimos para estar aqui? Praticamente nada. Nossas roupas não foram produzidas por nós, a água que bebemos não foi captada por nós, equipamentos que estão aqui foram produzidos por terceiros, ou seja, nós participamos de uma rede de relações sociais em que nos tornamos interdependentes. Nós estamos gerando valor aqui a partir da nossa reunião nesse auditório em torno de um tema. Isso é criação de valor. A partir de outras perspectivas, a partir do compartilhamento de conhecimento, a partir do compartilhamento de redes de relações e a partir também do compartilhamento de estruturas
de recursos materiais que já existem, que muitas vezes podem estar à disposição e nós não sabemos. Nós fazemos aqui um salto para mostrar como é que esse modelo se traduz nos dias de hoje. Hoje o modelo evoluiu, e ele tem 5 fases. A gente tem a fase da prevenção, temos a fase de mitigação, é uma preparação que não impede a ocorrência do desastre, mas diminui o seu impacto. Então eu pulo, deixando uma lacuna, para a resposta, né? Então aqui, quando nós estamos aqui, né, no Aerofire, nós estamos basicamente nos debruçando sobre a resposta e o uso do poder aeroespacial para a resposta. Então, a resposta ela tem como propósito, o fator de disparo é o desastre, e ela tem como propósito impedir ou reduzir os impactos do desastre, mas depois que ele acontece. Mas especialmente a cadeia do desastre, porque um desastre muitas vezes ele é um estopim, um gatilho para uma sequência que usualmente na literatura chamamos de desastres secundários, mas que não necessariamente são menos importantes porque são secundários. São secundários porque na cadeia do nexo causal acontecem depois do desastre que deu origem àquela cadeia. Então, pensando na resposta, e aí então nós dimensionamos a preparação. Então, quando falamos sobre resposta, é indissociável a relação entre a resposta e a preparação. Então, temos a fase da recuperação, né? Terminada a resposta, nós precisamos, então, recuperar, sempre que for possível, aquelas estruturas, o tecido social, lembrando que nem todos os danos são reversíveis. Essa é a modelagem, o que chamo de modelo básico, porque é isso que nós encontramos na literatura especializada, é o que nós encontramos aí no modelo atualmente adotado pela ONU, mas na prática não é assim que o sistema funciona. Muita gente, quando a gente fala gestão de riscos e desastres, gestão de riscos e de desastres, na verdade nós temos 2 modelos de gestão que convivem. A gestão de riscos, que compõe as 3 primeiras fases, prevenção, mitigação e preparação, e temos a gestão de desastres, que é composta por preparação, resposta e recuperação. A preparação era comum aos 2 modelos de gestão e é então o espaço de diálogo, né, entre esses 2 modelos de gestão. Quando fazemos hoje esse nosso seminário, se a resposta está conectada de forma absoluta à preparação, e a preparação também faz parte da gestão de riscos, então estamos, portanto, nesse espaço de diálogo que envolve os 2 modelos de gestão. A aplicação prática ao longo dos anos mostrou que, na verdade, esse modelo não acontece, essas fases não acontecem de fato, uma sequência tão bem definida, existem sobreposições. Então o modelo pode ser melhor representado dessa forma: prevenção, mitigação e preparação como linhas de defesa, né? Linhas de defesa em profundidade. Eu adoto essas fases como, na verdade, como políticas. Prevenir, e aquilo que eu não posso prevenir, eu tento mitigar, e aquilo que eu também não consigo mitigar a níveis aceitáveis, eu preciso me preparar para responder. E então acontece o desastre. Quando acontece o desastre, é necessária a resposta. Mas na prática, nós sabemos que a resposta, ela não é necessariamente marcada por um processo que determina o seu encerramento e o início da fase de recuperação. Então, por isso que eu coloquei aquele gradiente, né? Durante a resposta, nós já, de certa forma, começamos a fase de recuperação, especialmente a da chamada reabilitação, em que nós procuramos reestabelecer esses mecanismos, essas proteções culturais fundamentais, né? Porque não são somente proteções culturais no sentido de proteção contra algum tipo de ameaça. São também reestabelecer essa estrutura da qual todos nós dependemos. Não produzimos nossa própria água, não produzimos nosso próprio alimento. A única coisa que nós, hoje em dia, captamos voluntariamente, na verdade, é o ar que a gente respira, né? E ainda assim, ele é produto de gerenciamento quando a gente fala de poluição, né? Então, na prática, quando o desastre se abate sobre uma comunidade, se abate sobre o tecido social, a energia elétrica, o transporte, a água, o abrigo, eles também são afetados fortemente. Então, a reabilitação, ela começa ainda como algo que participa da resposta, embora sejam coisas diferentes, né? E aí eu acrescento
duas atividades que eu considero fundamentais, que, de modo geral, não estão na literatura de gestão de riscos e desastres, de modo geral, mas estão bem consolidadas na literatura de segurança de aviação, né? Primeiro, as chamadas medidas de precaução, né? A gente tem que lembrar, se a resposta tem como um propósito fundamental evitar a cadeia causal que vai gerar outros desastres secundários, então, dentro de um contexto de alta incerteza, eu não necessariamente vou saber o que pode interromper essa cadeia causal. Diante da incerteza, adotemos a precaução. E aí, então, quando temos evidências suficientes para realmente saber qual é a medida técnico-científica adequada para interromper uma cadeia causal, então nós vamos adotá-la, mas já com essa fundamentação. O segundo aspecto é a questão da investigação do desastre, né? A aviação também é mais um modelo excepcional para a nossa reflexão, porque na aviação a investigação do desastre em proveito da prevenção, ela é separada da apuração de responsabilidades. Então, acredito eu que uma iniciativa que é necessária talvez ao longo do tempo, nós precisamos contar com o mesmo arcabouço legal que permita que nós, a partir de uma investigação de desastre, possamos então alimentar o processo de prevenção, né? E então consolidar um aprendizado organizacional, porque essa modelagem não tem formalmente uma atividade de aprendizagem. Então estamos nós aqui, por exemplo, nos reunimos para discutir a preparação e a resposta, mas essa atividade de aprendizagem ela não está consolidada. Então, para que eu possa reduzir a minha incerteza, né, para que eu possa conhecer melhor os fenômenos, para que eu possa conhecer melhor a resposta, eu preciso de um ciclo de aprendizagem. Mas esse ciclo de aprendizagem tem que ser separado da apuração de responsabilidade. Com isso eu termino a minha provocação e me coloco à disposição durante o nosso painel, né, a mesa que nós vamos compor após o término do painel, para expandir as discussões que foram levantadas aqui no nosso seminário. Tá bom? Muito obrigado.